essa transição planetária que a gente está vivendo, que inclusive eu queria entender até que ponto anda junto o mundo espiritual e essa conexão alienígena. É, você entende que é algo que assim, é a mesma coisa? Em muitos momentos se soma, tá? Em muitos momentos tem intersecção. E em muitos momentos tem repulsão. Por quê? Porque nós temos luz e escuridão no mundo espiritual. E o fato de você pilotar uma nave não quer dizer que você seja um ser de luz. Quer dizer que você tem tecnologia. Existem civilizações que priorizaram tecnologia. Existem civilizações que priorizaram ética. Uhum. Existem civilizações que priorizaram as duas coisas. E nós estamos privilegiando tecnologia. O poder aqui é o tridimensional. Né? Então, o que você encontra aqui? Você encontra. Nós temos várias organizações galácticas, vamos dizer assim, interferindo aqui. A que primeiro manifestou-se publicamente foi o Comando Ashtar, que veio para cá dizendo que queria nos defender dos draconianos, que são os caras que geraram as guerras de Órion, fizeram uma bagunça na galáxia, etc. e tal, e que, infelizmente, fugiram para a Terra e aportaram na África. Estão aqui, esses caras estão aqui. Então, o Comando Ashtar vinha para nos liberar. Eles tiveram contato com um camarada americano chamado George Van Tassel, no início lá dos anos 50, e ele era mecânico de avião, para você ter uma ideia, e de repente, pimba, né? Ele começou a ter contato, foi para a nave e tal, teve contato com um tridimensional, com um ET chamado Sowaganda, né, que falou um monte de coisa para ele. Depois o Vrilon, que era o comandante astariano, que veio se comunicar e até ter uma comunicação em 1977 por uma rede normal, network britânico, estava tendo jornal e aí eles entram no jornal e ele dá uma mensagem de paz. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas não mexam, não queiram destruir a Terra, porque aí a gente vai intervir. E aí nós estamos nos retirando da Terra, isso em 1977. Então o Comando Ashtar, em tese, saiu dali. Agora, existe a Federação Galáctica, que é quase um sistema militar. Né? A ação deles é manter a organização e a cooperação entre civilizações, vai manter a ordem. Então eles têm pleno acesso a governos da Terra, e ao plano superior da Terra, que é a diretriz planetária, que é quem determina o que acontece no planeta. Então, a sétima dimensão são os prepostos do Cristo planetário. Então, eles são mais armados. Quem faz a defesa do planeta e quem mantém a Terra em quarentena são eles. O que é a quarentena? Quando houve o afundamento de Poseidones, que teve depois o dilúvio bíblico, né? Que é o afundamento de Poseidones, seguido por uma tempestade solar que devastou o nosso planeta, inclusive o nosso DNA, a gente recomeçou, há 4 mil anos atrás a gente recomeçou, né? Que você tem a Índia com 7 mil anos, a China e tal, mas o mundo ocidental pegou há 4 mil anos. Então, depois do fundamento, nós começamos tudo de novo com assistência de seres de outros mundos. Né? Assistência que os Vimanas da Índia eles falam claramente da presença de extraterrestres. Você vê os deuses são diferentes, a cor, o formato e tal. Aí você tem a federação sempre olhou para a Terra e manteve a gente em quarentena a partir do momento que ele falou: o pessoal da Terra é louco, vamos manter eles em quarentena porque eles são perigosos. Nós temos hoje a ação, hoje não, já começou no final do início da Segunda Guerra Mundial, quando o homem começou a mexer com a quebra do átomo, né? E a Confederação veio e ofereceu, em contato com grandes governos da Terra, a energia autossustentável, cura do câncer, né? Quer dizer, um progresso, desde que nós não mexêssemos mais no átomo. Mas mexer no átomo era poder. Então você tem a Confederação oferecendo evolução ética e os draconianos oferecendo evolução não ética. Ofereceu para quem? Para quem tinha poder. O que foi? Né? Óbvio... Aí entra aquela história da essência. Isso, a essência, exatamente. Agora, a confederação continua aqui, só que a confederação, diferente da federação, que ela quer manter, né, as coisas em ordem, a confederação está preocupada em expandir a nossa consciência. Então eles trabalham falando de curas, falando de expansão de consciência, do respeito à natureza. O respeito tem que ser de mineral, vegetal, animal e hominal, que nós não estamos vivendo uma passagem única. Então você tem a confederação
também trabalhando para o mesmo fim, que é a transição da Terra, mas numa fase muito mais mental e emocional do que a Federação. E você tem conselhos de planetas, como o de Sírios, que foi extremamente importante para o Egito Antigo, o próprio Pleiadiano, os Arcturianos, que são frequenciais, eles trabalham muito com frequências, os Andromedanos, que é uma outra galáxia, né? Os caras é o quebra-pescoço, porque eles são altos pra caramba, assim, para olhar para eles. Andromedano. Andromedanos são os mais evoluídos que eu conheço, a maioria deles é reptiliano, eles são muito evoluídos. Né? Tem até o Órion positivo, porque as guerras de Órion tem uma divisão, você tem planetas muito atrasados, tipo nós, e tem planetas muito evoluídos, você tem o Órion positivo e o Órion negativo, você tem o conselho do Órion positivo, e esses conselhos intervêm em uníssono com a federação e com a confederação, mas eles são autônomos, eles não são nem confederação nem federação. Então nós temos muitas organizações tentando evitar que a Terra faça o que os marcianos fizeram, destruir o próprio planeta com explosões nucleares. Isso é uma coisa que o Petit, inclusive, falou aqui como era Marte, ele mostrou. Isso. Né, como era Marte. Marte era lindo. Em que momento existe passado, presente e futuro? Na verdade, tudo são dimensões. Olha, na verdade o tempo é elíptico, né? Ele não é reto. Só pra gente aqui, a gente acha que o tempo é reto. Que teve ontem, hoje e amanhã. Então, tá. Ele é elíptico. Você tá nesse ponto aqui, se você se orientar nessa direção, você vê o teu passado. Se você se orientar para cá, você tem acesso a futuros possíveis. Mas se ele é elíptico, o futuro não é possível, ele já existe, ele só não se concretizou ainda. Então, isso é muito filosófico. Você tem que, a Sheliana fala, né, que se nós entendermos da elipse do tempo, nós vamos caminhar em intuição, que é justamente o que a gente precisa desenvolver. E os espíritos de luz falam assim, não, a gente, quando o mentor fala, o tarô, né, o tarô lê 6 meses, ele está falando de possibilidades, quer dizer, na hora que é aquela história do quantum, né, a energia quântica, você tem uma bifurcação. Cada bifurcação te leva a um destino diferente. Na hora que você escolhe a bifurcação da direita deixa de existir. Você vai para a esquerda. Aí vai ter 2 bifurcações. Aí você pega e escolhe a da direita. A outra opção da esquerda deixa de existir. Então você vai criando atalhos ou opções diferentes. Mas você converge para o macroevento, todos nós temos macroeventos na nossa vida, querendo, não importa que nas suas encruzilhadas você opte pelo caminho que está te afastando da sua programação existencial. Nos macros eventos você não escapa, eles são fortes demais quanticamente, eles te puxam e fazem você viver aquele evento. Entendi. Entendeu? Você falando, eu fiquei pensando aqui com relação a intuição e consciência. Como que a gente consegue entender assim, isso aqui é a minha intuição, isso aqui é a minha consciência? Ou seja, uma coisa eu tô sentindo porque eu tô sentindo, ponto, sem fazer perguntas. Outra coisa eu tenho um entendimento de tudo, e isso pode já estar absorvido de maneira orgânica e por consciência eu sei que aqui é o que é para ser feito. Então, a definição de consciência já é algo fabuloso, né? Porque assim, do ponto de vista científico, consciência é você ter consciência de si mesmo e do mundo em volta. De existir. De existir. Para a filosofia, é você ter consciência dos seus pensamentos, de você e do mundo que te cerca. E para a espiritualidade, a consciência é o próprio ser. Sim, somos consciência. Somos consciência. Então, consciência, a gente, sabe, é aquele grãozinho de areia que está lá no meio do universo e quer entender de um conceito, né? Na verdade, a consciência é a autopercepção. A consciência é feita de 3 pernas. Conhecimento. Porque se você não tiver ferramentas, você não prospera. Autoconhecimento. Se você não sabe quem você é, como é que você vai ser melhor do que você é? Como é que você vai explorar qual é o seu parâmetro? Exato. E prática do bem. A consciência é formada desses 3 parâmetros. Então, quando a gente fala expansão da consciência, você está falando, eu preciso me expandir nos 3 parâmetros. Eu preciso saber quem eu sou hoje para errar menos. Porque quanto menos eu errar, menos eu ofendo o futuro do meu planeta e o meu futuro. Eu preciso ter conhecimento, porque quanto mais eu souber, mais ferramentas eu tenho para bem decidir. E eu preciso fazer o bem, porque se eu tiver 2 pernas e não tiver a terceira, que é a prática do bem, eu não vou estar vivendo a lei da fraternidade. E os espíritas dizem, né? Fora da caridade não há salvação. E eu acho muito engraçado, a caridade é alguém em cima da mesa dando pão para quem está debaixo.
Eu estou em cima e você está embaixo. Foi o que os Atlantes fizeram. Que não é certo. Não, foi o que os Atlantes fizeram com os Neandertais quando chegaram aqui. Na verdade, o que eu aprendi com o pessoal dos ETs, a Shelian, é que a fraternidade nos coloca todos no mesmo passo. Hoje eu dou, amanhã eu recebo. Não tem um em cima e um embaixo. Não tem um melhor que o Sim. outro. A fraternidade nos nivela dentro do mesmo conceito. Somos todos seres em evolução. Então, isso é consciência. Agora, a intuição é a conexão que nós temos com a fonte criadora. É quando ele reverbera e ecoa em nós. É aquilo que vem, de repente você tem... Sem pensar. Sem pensar, ela vem. É uma força imparável que vem dentro de nós. Como é que você desenvolve a intuição? Pedindo. Por quê? Porque ela é genética, ela está no nosso DNA, é o que nos conecta à fonte criadora. O André Luiz e o Leon Denis falaram em momentos diferentes, é óbvio, né, pelo tempo, etc. É exatamente a mesma coisa, o homem sai do instinto, sobrevivência, caminha lentamente para a razão, que é mais ou menos onde nós estamos hoje, onde você escolhe o seu caminho, e da razão você caminha lentamente para chegar na intuição. Quando você é puramente intuição, você ecoa a Deus o tempo inteiro. E quando você ecoa a Deus, você se torna o co-criador da realidade, co-criador do universo. Não apenas o co-criador da sua realidade, que interfere nas outras por ressonância.